Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Passando aqui para o nosso presidente, representando nossa convenção, pastor Cosme. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus nesse momento por tudo que o Senhor tem nos concedido. Vamos fazer menção na palavra de Deus, no livro de Daniel, no capítulo 6 e o versículo de números 10. 6 e 10 de Daniel. Aleluia, glória a Deus. Os irmãos que encontraram, diga amém. Estivemos ministrando aqui pela manhã, foi uma bênção. E vamos aqui trazer uma palavra quase dentro do mesmo assunto da manhã. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos, e orava e dava graças diante do Senhor Deus, como também antes costumava fazer. Obrigado. Os irmãos podem sentar. Eu quero, antes de entrar na mensagem da palavra de Deus, agradecer a Deus por estar aqui, agradecer a Deus por estar revendo aqui o irmão Osaíris, o irmão Regildo, meu filho na fé, agradecer a Deus por estar aqui com o pastor José Maria, agradecer a Deus por estar acompanhado da minha esposa, do meu filho, da minha nora e da minha neta, e agradecer a Deus poder estar aqui junto com o Branco, meu amigo, e agradecer a Deus por toda a igreja, os irmãos daqui, da Cia de Seta e aqueles que nos visitam. Eu agradeço a Deus por você, agradecer a Deus pela vida do nosso obreiro, o irmão Manuel, que hoje, meio-dia, nos ofereceu um belíssimo almoço ali na sua casa, nós almoçando e olhando para as águas do rio Araguaia. É maravilha de Deus, não é? Olha aí, viu? É bênção de Deus. Quero dizer aos irmãos que a distância não vai nos separar, porque nós estamos ali todo dia, de segunda a sexta, tirando 50 minutos de joelho na presença do Senhor, às 5 horas da manhã, orando pelas nossas igrejas da Cia de Seta, família Seta, viu? E Deus está prosperando para a glória do seu santo e soberano nome. Quando eu não estou lá, mas os obreiros estão lá de joelho. Porque, irmão, tudo que o crente vai fazer, primeiro ele tem que orar. Sem oração o crente não tem vitória. A vitória do crente não está na força do seu braço, mas está no dobrar do seu joelho. Aleluia! Quem entendeu o recado nessa noite? Vocês querem igreja boa, abençoada, crente cheio do Espírito Santo, vai para a oração, porque crente que ora tem a presença de Deus, crente que ora tem a presença do Espírito Santo, crente que ora sapateia na graça, ele pula, salta, glorifica e permanece de pé, servindo ao Senhor. Essa é a grande realidade, não se pode esconder. Portanto, meus irmãos, o segredo está aí. Eu quero glorificar a Deus pelo irmão Josinei, que está aqui conosco, prestando um trabalho muito importante, porque a propaganda é a alma do negócio, viu? A propaganda é a alma do negócio. E se a igreja não se expor na mídia
para mostrar o seu trabalho, ela vai ficar recanteada. Mas quando ela se expõe na mídia, mostrando o seu trabalho, todos conhecem o trabalho que a igreja está fazendo. Aleluia, glória a Deus. E eu quero nessa noite deixar aqui o meu abraço a toda a igreja, um abraço do pastor Posidônio, nosso presidente, a toda a igreja, e dizer a essa igreja de Palestina do Pará, que nós estamos ali em Vila Mandi, e o pastor Posidônio ali em Redenção, mas nós estamos empenhados, trabalhando para tudo que for melhor para a igreja do Senhor, aqui em Palestina, em toda a nossa cidade de Seta Pará. Aleluia. Irmão, vamos para a palavra, porque o relógio não espera. E a gente vai viajar de madrugada, porque o tempo também não espera e a gente tem compromisso. A palavra do Senhor nos traz nessa noite algo que nos remete grande confiança em Deus, grande esperança de uma vida abençoada na terra. Quando eu olho para esse texto bíblico e eu olho tudo o que aconteceu à vida de um homem chamado Daniel, eu descubro algo tão importante para a minha caminhada espiritual, que eu fico glorificando a Deus por saber que todo tempo houve homem de Deus na terra que trabalhou firmemente sem olhar para trás, mesmo estando em dificuldade, permaneceu fiel ao Senhor, permaneceu em obediência ao Senhor. Quando eu olho para Daniel, a Bíblia vem nos mostrar e nos registrar que Daniel era servo de Deus, mas por Israel está em desobediência contra Deus, aconteceu uma grande tragédia na vida do povo de Deus. O povo de Deus foi levado cativo para uma terra onde não se adorava o Senhor. Eles foram levados para a Babilônia, levados para uma terra distante, como cativo. Por quê? Porque Israel estava em desobediência ao Senhor. E quando o povo de Deus entra em desobediência contra o Senhor entrega para sofrer, para padecer. Mas quando o povo de Deus se arrepende, Deus estende a sua mão, perdoa o seu povo e abençoa a sua nação na terra. Aleluia. Aleluia! E eu posso ver, meus queridos e amada igreja, eu posso ver Daniel lá na terra de Babilônia, distante dos seus parentes, distante da sua terra, distante dos seus irmãos, distante dos seus amigos, mas ele tinha consigo um segredo. Qual é o segredo, irmão? Que Daniel carregava consigo os joelhos dobrados na presença do Senhor 3 vezes ao dia. Aleluia! Quem está entendendo a palavra? Quem está entendendo e está recebendo o pão nessa noite? O segredo do crente, irmão, não está em falar muito. O segredo do crente, irmão Regilson, não está na força que ele tem no seu braço, mas o segredo do crente está em ele se dobrar na presença do Senhor. E quando o crente que tem fé dobra-se na presença de Deus, Deus ouve do céu o seu clamor. E a Bíblia diz que Daniel, lá naquela terra, ele se destacava entre todos os seus companheiros. Daniel chegou a ser escolhido para ser presidente de província, e ele se destacava como o melhor no meio de todo aquele povo. Ei, isso me chama a atenção. Irmão, crente, aonde ele chega, ele faz melhor. Aonde o crente chega, ele faz melhor. Se ele trabalhar na secretaria de um colégio, lá ele faz melhor. Se ele trabalhar no hospital, lá ele faz melhor. Se ele trabalhar na roça, ele faz melhor. Em qualquer lugar que tiver um crente, servo de Deus fiel, ele é o melhor no meio de todos os demais.
Quem está entendendo a palavra? Quem está entendendo? Ele é o melhor, onde ele estiver. Mas eu não estou falando, irmão, de crente vira-folha, não. Eu estou falando de crente fiel, de crente que ora, de crente que obedece, de crente que vive na presença do Senhor. Aleluia! Aleluia, nós estamos vivendo a época, irmão, em que muitos crentes andam por aí churumingando, mas andam churumingando porque eles só sabem churumingar na presença dos homens, mas não sabem chorar na presença de Deus, porque o lugar de crente chorar é nos pés do Senhor, porque quando choramos nos pés do Senhor, o Senhor entra em ação. Eita glória! Eita glória! Não chore para homem, irmão. Chore na presença de Deus. Não fale para homem, fale para Deus. Porque o teu Deus vai te ouvir. Porque o teu Deus vai estender as mãos para você. Oh glória! Daniel se destacou. E ali entre os seus amigos ele era visto por todos os seus amigos como uma grande ameaça. Ei, vocês sabiam que o povo de Deus é visto como uma ameaça nesse mundo que está conturbado, nesse mundo que está distanciado de Deus? Nós estamos olhando para este mundo conturbado, esse mundo caído, esse mundo desviado, esse mundo nojento, esse mundo pecaminoso, e as autoridades já estão de olho na igreja. Por que que eles estão de olho na igreja? Porque eles sabem que a igreja de Jesus está crescendo na terra, e a igreja de Jesus, ela é formada de gente que tem conhecimento e sabedoria. Porque quem dá conhecimento e sabedoria para a igreja chama-se Jesus de Nazaré. Aleluia. Aleluia. Deus manda te dizer nessa noite: oh pequenino rebanho, tu está sendo visto como ameaça para alguém, mas não te preocupa, assim diz o Senhor, meu rebanho, eu estou convosco. Rebalabassuri cantere malama. Aleluia, quem pode dar glória? Quem pode levantar sua mão e dar glória? Vamos começar a glorificar e vamos receber a presença do Espírito Santo aqui, a glória de Deus aqui nessa noite, a presença de Jesus aqui nessa noite. Eita glória, eu já estou ouvindo línguas estranhas aqui no altar. Aleluia, aleluia, já tem gente sendo tocado nessa noite, porque Jesus está aqui. Não te preocupa se alguém te olha e te despreza, porque Jesus te ama. Não te preocupa se alguém quer e deseja a tua queda, porque Jesus, Ele quer que tu permaneça de pé. Oh glória! Só quem está sentindo a glória do Senhor aqui nessa noite. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. É esse pequeno rebanho, mas é no meio desse pequeno rebanho que o Espírito Santo sopra. Receba nessa noite a presença do Espírito Santo, pequeno rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os companheiros de Daniel olhavam para ele e diziam entre si: ele é uma ameaça, ele chegou de uma terra estranha e ele é uma ameaça, porque ele hoje já é um homem que se destaca, ele hoje já é um homem que se destaca na sociedade, ele já chegou ao cargo de presidente, ele já chegou ao cargo de alguém que manda em várias províncias. Vamos caçar agora uma oportunidade para nós derribar ele.
Vigia, crente, porque Satanás, o teu inimigo, o adversário da igreja, está caçando uma oportunidade para atrapalhar a tua carreira espiritual. Vigia, porque enquanto tu permanecer vigiando, Deus te conservará de pé, para mostrar que Ele é Deus na tua vida, e que a tua história não termina aqui, porque Deus tem uma história escrita para ti. Oh glória, aleluia, 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 aleluia. E eles começaram a acompanhar a vida de Daniel. Foi, irmão, pormenores acompanhando a vida de Daniel e olhando se podia encontrar pelo menos uma falha na vida de Daniel, mas eles não encontraram. A Bíblia diz que eles mesmos testemunharam dizendo: esse Daniel é fiel em tudo e não há falha na vida dele. Porque quando o crente é fiel, até o diabo tem que testemunhar que tu é fiel diante do Senhor. Cadê os crentes fiel a Deus? Aonde eles estão, glorifica, exalta. Porque quando tu é fiel, até o diabo tem que bater continência e reconhecer que tu é fiel a Deus. Aleluia, aleluia. Eles disseram: não encontraremos nenhuma falha nesse Daniel, porque ele é fiel em tudo. Ele é obediente ao nosso rei, ele é obediente aos comandantes, ele é fiel em tudo, ele permanece fiel. Deu glória aí, deu glória aí. Ele permanece fiel em tudo. E alguém disse assim: olha, só tem um negócio que nós pega ele. Oh glória, aleluia, aleluia, aleluia. Nós só pega ele se for nessa lei do seu Deus. Nessa lei do seu Deus, nós já vamos alcançar ele errando diante do rei. E então, convidando entre si, foram até o rei e disseram: ei, você é grande nessa província, nesse reinado, e nós queremos que você assine um decreto, edito, que durante tantos dias aqui no teu reino ninguém poderá adorar a outro Deus a não ser a tua pessoa, e qualquer que for pego adorando outro Deus seja jogado na cova dos leões. E o rei, na sua vaidade, assinou e selou e entregou para eles, e eles foram vigiar Daniel. Ei, Deus está de olho em você, mas tem alguém também olhando para você. Eita glória! Deus está olhando para você, mas tem alguém que está te acompanhando também, 24 horas, para saber quem tu és na presença de Deus. E quando Daniel soube que a escritura estava assinada, Daniel entrou no seu quarto, e a Bíblia chega a declarar que no quarto de Daniel tinha janela, e ele abriu a janela da banda de Jerusalém e dobrou seu joelho e orava ali 3 vezes ao dia, como ele costumava a fazer. Porque tem crente que só ora quando está atribulado. Tem crente que só ora quando a luta chega, bate na sua porta e entra de casa dentro. Daniel já tinha um depósito na presença de Deus. Daniel já tinha depósito na presença de Deus. 3 vezes ao dia ele orava, todo dia, de costume, todo dia, 3 vezes ao dia. E os seus algozes chegaram, Daniel estava lá de joelho. E eles naquele momento pegaram e levaram até a presença do rei e disseram: ei, tu assinaste a escritura, o decreto para ninguém adorar outro Deus a não ser a tua pessoa. Ele disse: é verdade,
e não pode se revogar. Ele diz: pois Daniel, aquele a quem, presta atenção, irmão, olhe para mim aqui, Daniel, aquele a quem tu constituíste. Porque Deus fala com alguém aqui nessa noite, porque diante dos homens tu é visto como pequeno, mas Deus te constituiu como homem de Deus nesse lugar, como mulher de Deus nesse lugar. Aleluia! Só quem toma posse, só quem toma posse. Alguém olha, porque ele está lá todo bonito, vestido de paletó? O que ele está pensando que é salvo? Porque Deus te constituiu nesse lugar como destaque, homem de Deus. Aleluia, aleluia. E o rei naquela hora, ele sentiu o peso de ter assinado aquele edito, aquele decreto que prejudicava o seu maior amigo do reinado. E ele quis fazer algo para livrar Daniel, mas ele não podia, porque a lei que o rei assinava não se revogava e nem voltava atrás. É por isso que ninguém vai tocar em você, é por isso que ninguém vai tirar aquilo que Deus te deu, ninguém vai tocar em você, porque o que Deus já assinou a teu respeito, toma posse agora, recebe agora, porque ninguém pode revogar. Aleluia, aleluia. Só quem está tomando posse, levanta a sua mão assim, ó, e vamos glorificando. Exalte a Deus nessa noite, porque o que Deus já determinou para ti, ninguém vai tomar. O que Deus já determinou para ti, ninguém vai tirar. Eita glória, aleluia, aleluia, aleluia. Tem gente pensando que vai tirar aquilo que Deus já determinou para ti. Está enganado. O que Deus determinou para mim e para você, ninguém vai tomar. Eita glória, aleluia, aleluia. Eles pensaram: nós vamos tirar de Daniel o que o rei entregou para ele. Ele é presidente e agora ele cai e também os leões comem a sua carne. E pegaram Daniel e levaram até a presença do rei. E o rei olhou para Daniel com vontade de livrar Daniel, mas não podia, porque não podia revogar. E disse: agora, Daniel, o teu Deus vai te livrar lá dos leões. E lançaram ele na cova. Olha para mim aqui. Tem gente aqui nessa noite, Deus está me falando, que está na cova. Eu não sei porque a maioria eu não conheço. Mas tu está na cova. Mas Deus manda te dizer que Ele está na cova contigo. Eita glória! Tu está na cova, mas o Senhor está contigo nessa cova. Ele não te livrou da cova, mas Ele desceu na cova contigo. Tu orou e disse: Deus, eu não queria passar por isso, mas o que tu está passando é permissão de Deus, mas no tempo certo o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Oh glória, aleluia. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, a Bíblia diz que naquele momento, na cova dos leões, Daniel então recebeu a visita do anjo do Senhor. Receba a visita do anjo do Senhor nessa noite, pois a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor chegou lá e deu ordem aos leões: fica todo mundo deitado, tranquilo, e deixa Daniel, servo do Deus Altíssimo, dormir tranquilo essa noite, porque o Senhor já deu ordem para que os leões fiquem em jejum. Se tem crente fiel e está na cova, os leões estão jejuando. Glorifique a Deus, irmão. Se tem crente fiel e está na cova, os leões estão jejuando. E Daniel
estava tranquilo na cova e o rei estava lá atribulado. Saiba de uma coisa: crente fiel Deus guarda, e o outro que perseguiu o crente fiel fica atribulado a noite inteira. Vocês pensam que os inimigos de Daniel dormiram naquela noite? Eu posso conjecturar que eles passaram a noite em claro, dizendo, irmãos, aí de um para o outro: será porque a ordem era só quando o rei chamasse? Ninguém podia encostar lá e olhar. Ei, tu está na cova e Deus não permite que ninguém encoste, ninguém olhe a cova que tu está e os leões que estão te cercando, porque só vai acontecer a hora que o Senhor der a ordem. Aí o rei vai dar a ordem e você vai ver o livramento que Deus te deu. Quando eles chegou o momento, o rei naquela noite não comeu, não bebeu, não dormiu e nem ouviu instrumento de som. Aleluia. Naquela noite o rei passou em claro. Eita glória. Pensando, eu queria livrar meu amigo Daniel, mas eu não pude. Mas quando o dia ia raiando, o rei chegou à porta da cova e gritou: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso que o teu Deus te livrou. Ele ouviu uma voz alegre, que de dentro da cova dizia assim: ó rei, vive para sempre. O Senhor meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca. Aleluia, aleluia. Tu está na cova, mas a boca do leão está fechada. Tu está na cova, mas Deus está contigo na cova. Tu está na cova, mas o Senhor está contigo nesse momento. Eita glória, quem pode dar glória? Aleluia, aleluia. Aleluia. Você nessa noite disse assim: eu não tem mais jeito para mim não, eu estou na cova e não tem mais jeito. Deus manda te dizer: eu te arranco da cova, eu te tiro de lá, para te fazer meu instrumento das minhas mãos. Alabassurianda alabacá. Tem jeito para mim, pastor? Tem. Ainda tem jeito. Porque o Senhor está dizendo para você: eu sou o teu Deus, que te escolhi, que te chamei, que te arranquei do meio dos teus para tu me servir. Tu só permanece na cova se tu quiser, porque eu já dei ordem para que os leões fiquem em jejum. Aleluia, aleluia. Daniel, posso conjecturar Daniel saindo, aleluia. Eu vou descer aqui só para mostrar para vocês, conjecturando. Daniel está aqui na cova e o rei chama ele e ele sai, e os leões lá deitados, e Daniel saindo da cova e entrando na presença do rei, e o nome do Senhor sendo glorificado. Oh glória, oh glória. Começa a orar, igreja. Começa a orar, entre espírito, orando em espírito, orando em espírito. Deus quer quebrar correntes, Deus quer desfazer o mal e trazer a sua presença aquele ou aquela que está na cova. Oh glória. Não se preocupe com o horário não, irmão, porque Deus está falando aqui. Deus está falando aqui nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Ei, Deus te escolheu para ser mulher cheia do Espírito Santo.
Deus te escolheu para ser obreiro, cheio do Espírito Santo. Receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo, receba a glória do Senhor. Ei, glória! Onde está o primeiro desviado para reconciliar com Jesus nessa noite? Deus quer te tirar da cova, te arrancar da situação e te fazer o instrumento das mãos dele de destaque. Onde está? Eu estou convidando uma pessoa que não é crente, o desviado, para vir para Jesus nessa noite. Jesus espera por você. Ele dá jeito. Ele é o Deus que transforma, que muda, que vivifica, que levanta. Onde está aquele homem que vem com propósito dizendo: eu quero me reconciliar, mas eu não dou conta. Deus quer quebrar essas correntes. Oh, glória! Em nome do Senhor Jesus, as correntes caem. Aleluia, aleluia. Cadê a esposa dele? Aleluia. É o teu esposo, irmã Dulcinha. Varão. Deus tem um ministério para te entregar, varão. Oh, glória. Aleluia, aleluia. Onde está a segunda pessoa? Onde está? Vem a segunda pessoa para Jesus nessa noite. Jesus é especialista em guardar na cova e tirar da cova, cantando o hino da vitória. Eita, eita, vão glorificando aí. Eita, vão glorificando aí. Eita, vão glorificando aí. Eita, vai glorificando aí. Toda corrente é quebrada. Na autoridade, no poder do nome de Jesus, todas as correntes são quebradas. Pai, eu te peço agora, em nome de Jesus Cristo, escreve o nome desse varão no livro da vida. Levanta ele como instrumento vivo das tuas mãos para fazer tua obra na terra ou da tua filha. Pai, eu abençoo ele. Pai, eu abençoo ela. Pai, eu abençoo ela. Pai, eu abençoo ele. Recebe por filho. Recebe varão. Agora o renovo de Deus. Recebe varão. Alegria e o gozo do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Alabraia calabrasúria banda labrahassude calabranda labrashure faianda rabas.